sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Esse é o programa Las Bru, um programa fora da curva que conecta assuntos que você quer do jeito que você precisa. Eu sou a Bruna Mâncio. E eu sou a Bruna Bartosiak. E hoje a gente está aqui com a Fernanda. Quer se apresentar, Fê? Olá, meu nome é Fernanda Nascimento. Eu sou especialista em marketing digital, em estratégias digitais. Estou muito contente de estar aqui com as Brunas e contente que você está aí assistindo a gente também, né? Muito bem. Bom, então para a gente começar, essa é sempre a pergunta que a gente começa para já introduzir o assunto. Então eu queria que você contasse para as pessoas que estão assistindo a gente o que é a Stratlab. A verdade, né? Porque a Stratlab é uma empresa que eu fundei em 2014, a gente está fazendo 9 anos esse mês, estamos em celebração. E a Stratlab é uma agência de marketing digital que trabalha muito fortemente com estratégia focada no cliente. Então a gente acredita que o digital funciona quando a gente conversa com o cliente do nosso cliente. Não quando eu falo sobre mim, mas quando eu falo sobre quem está lendo, quem está consumindo o meu vídeo. E hoje nós temos um foco muito forte em mercados B2B, ou seja, quando empresas vendem para outras empresas. Então a gente trabalha menos no B2C, quando uma marca, uma empresa vende para um consumidor final, e mais para o mundo B2B, quando uma marca vende para outra empresa, para outra marca. Tá. E essa é a Stratlab. Muito bem. E aí, então, pra gente começar já sobre esse assunto de marketing digital, né? Que é o grande lance do momento também, né? Então, assim, a gente vem nesse mercado que tem muito essa hype de marketing digital, mas o marketing estratégico tá por trás e a essência, a base disso. E aí eu queria que tu contasse, ou enfim, que tu compartilhasse um pouco com a gente de como que a gente consegue, ou enfim, assim, eu que tô aqui assistindo, como é que eu consigo fazer um planejamento de marketing? Por onde que eu começo? Muito boa pergunta, Bru. Na verdade, não tem muito essa coisa de marketing digital, marketing físico. O marketing é marketing. Marketing quando a gente faz marketing, a gente pensa em ações que aproximem a nossa marca dos clientes. Só que tem um erro comum que as marcas fazem, eu acho que é um pouco da herança do passado, assim, né? Quando eu comecei a estudar, nem vou falar quando, porque faz muito tempo, mas eu tenho 30 anos de experiência em marketing. A gente falava muito da gente mesmo, das empresas, dos produtos, dos serviços, do que a gente ofertava, como se só a gente soubesse as maravilhas que a gente pode fazer por nós mesmas. Hoje, quando a gente fala que o marketing ele tem que ser focado no cliente final, a gente teve ao longo da história, né, da história do capitalismo mesmo, de toda essa parte de consumo, de um compra, outro vende, a gente tem uma mudança no comportamento e no poder de decisão do cliente. Porque quando o cliente ganha as redes digitais, e nem vou falar de rede social, tô falando de comunidade, tô falando de blog pessoal, tô falando, enfim, quando o cliente passou a usar os meios digitais como veículo para colocar sua própria opinião, ele assume definitivamente o poder de influenciar sobre o que os outros vão consumir. Por quê? Porque a gente passou muito tempo escutando que as marcas falavam de maravilhoso sobre elas. Eu posso dar inúmeros exemplos. Posso dar exemplo? Óbvio. Ó, eu comi Danoninho a minha infância inteira achando que valia por um bifinho. E a gente que é mãe sabe que vale a 4 colheres de sopa de energia açúcar. que dá gosto. Energia que dá gosto. Eu não deixo. Super preocupada se os filhos estão consumindo demais achocolatado. Na minha época, Bruna, você é nova, mas na minha época, os meninos iam pra balada com massa de Marlboro preso na camiseta, porque era símbolo de masculinidade. Enfim, promessas que as marcas criaram e que não são reais ou não são transparentes, diríamos assim, mas que as pessoas consumiam. Ao longo do tempo, e principalmente com essas novas gerações que têm comportamentos diferentes e muito empoderadas digitalmente, e na sua opinião, o cliente passou a acreditar mais nas pessoas do que nas marcas. É legal isso que você falou, porque a gente falou disso, né? A gente fala disso aqui nos episódios. Exatamente. E aí o cliente, então o consumidor, ele passa a ter não só o poder de decisão, né, mas ele tem o poder de influência. Vamos voltar para essa coisa de rede. Mas aonde é que
onde é que eu converso com o meu cliente? É na loja física? É na loja online? Olha, Depende, muda né? esse comportamento. E quem vai me dar essa resposta? Onde eu converso com o meu cliente? O próprio cliente, O né? próprio cliente. Tu sabe que eu trabalhei numa empresa de agronegócio e era muito engraçado porque a estratégia que mais fazia efeito para eles era veicular coisas em rádio. Porque, né, no interior ainda se escuta lá, o cara tá no trator lá, tá arando, tá escutando no rádio. Então, isso que tu fala faz muito sentido. Quem que dita o que é o melhor canal para conversar com o cliente é o próprio cliente, né? Tem que entender com quem tu tá falando. Tem que entender, Bruno, não tem como. E por isso, a pergunta que você me fez, assim, por onde eu começo a planejar a estratégia do meu marketing é exatamente na conversa com o meu cliente. E eu nem vou falar para vocês que essas duas aqui são muito especialistas, né, nessa questão de design. E quando a gente fala de design, holisticamente, eu tô falando de funcionalidade. Então, o que eu tenho que fazer para conversar com o meu cliente? Eu posso perguntar para ele: ei, Bru, você que compra de mim, me conta aí uma coisa, como é que você consome isso? Como é que você lida com o meu produto? Onde ele é melhor para você? E vou falar até, eu tenho uma experiência que eu gosto muito de contar, que quando eu comecei a fazer o posicionamento da Stratlab nas redes, eu falava de coisas, várias palavras bonitas sobre a gente, que a gente fazia social selling, que a gente faz marketing B2B. Só que aí eu falei assim, poxa, será que o cliente é assim que ele usa? Será É que ele assim que ele entende? E aí eu fui perguntar e falei, escuta, o que a gente faz por você que você acha muito legal? E os clientes falaram, olha, vocês me ajudam a vender mais. E aí eu pensei, né, por que eu vou ficar usando esses termos só porque eu acho bonito? Porque se eu não falar o que meu cliente entende, assim, muito bonito meu marketing, mas as vendas, zero. Justo. Então, dá pra gente perguntar, dá pra gente observar o comportamento dele nas redes, porque o cliente deixa muitos rastros nas redes, né? A gente vai acompanhando o que o cliente posta e ele vai te dando as dicas do que ele consome, de quem ele gosta, do que ele escuta, do que ele acha bom, do que ele acha ruim. Você consegue, não só nas postagens, mas nos comentários que as pessoas fazem. Ai, Fernanda, mas tem ferramenta que faça uma leitura disso e me traga um dado consolidado? Tem, mas eu preciso dela se eu sou um pequeno empreendedor? Não, se eu tiver paciência de tirar 1 horinha por dia e observar as pessoas, eu consigo ter muitas ideias de como me relacionar, né? E aí a gente começa então compreendendo quem compra, o que compra, por que compra, como consome, o que gosta, eu já começo então o meu planejamento estratégico, né? Eu tenho uma pergunta para ti. O marketing define a estratégia ou a estratégia da empresa define o que a gente vai usar como marketing? Boa! Vou dizer que o marketing, originalmente, ele é o departamento, ou o profissional de marketing é o responsável por fazer essa compreensão de para que lado vai a estratégia, justamente porque ele é o profissional de marketing ou o departamento de marketing, eles são os responsáveis por fazer essa leitura de cenário de mercado, ele que olha para o mercado, que faz as pesquisas, que faz a leitura desses dados que a gente tem de internet, ou mesmo de, por exemplo, se você tem uma loja física, você consegue também fazer observações dentro da loja física, por exemplo, num supermercado, qual é a altura, né, da prateleira em que com a qual o cliente mais interage, ou qual é o lado que o cliente entra, por que lado o cliente sai, até você pode fazer isso, dar várias ideias de como você vai construir, por exemplo, a disposição do seu mobiliário de loja, ou qual é o roteiro que você vai desenhar para que o cliente faça, para que ele possa ver as suas melhores ofertas, até para você poder fazer venda de espaço de merchandising, enfim, tem inúmeras utilidades essa informação. Mas a leitura do cenário e o desenho, né, das possibilidades, ele é uma atribuição de marketing. Entendi. E aí, engraçado, né? Porque a minha pergunta era sobre resultados. Mas acho que nesses teus exemplos que tu trouxe, já mostra quais são os resultados efetivos que o marketing pode trazer para as empresas, né?
Uma delas é, por exemplo, eu fazer todo esse planejamento e eu conseguir ter ideia de onde vende mais. Então, esse é um resultado direto que o marketing pode me ajudar nesse planejamento. Eu já posso tirar insights aqui para eu ter, de fato, resultados. Mas aí, quando a gente fala, né, planejamento, marketing, parece tudo muito etéreo. E aí, como é que a gente consegue conectar, de fato, marketing estratégico com o resultado da empresa? Olha, o marketing, toda essa informação do cenário de marketing, ela pode ajudar a gente a criar as estratégias, não só as estratégias de vendas, efetivamente, que aí elas impactam diretamente o resultado, mas eu posso ajudar na criação de produtos, eu posso ajudar na criação de serviços, eu posso ajudar na escuta de mercado, por exemplo, no departamento de ouvidoria, eu posso pegar o que o pessoal está usando está reclamando lá no pós-vendas, trazer isso para dentro do marketing, trabalhar essa informação, distribuir para as outras áreas para a gente observar melhorias possíveis num todo. Não estou falando só, quando a gente fala de produto e de serviço, estou falando, por exemplo, da entrega. Agora, na pandemia, acho que não teve uma área que ganhou tanto holofote quanto a logística. Sim. E onde você sabe onde está o problema de logística? No saque. Quem cuida do saque? Quando você tem uma empresa grande, quem cuida do saque pode ser o departamento de pós-vendas, mas ele sempre tem a interação de marketing junto. O que acontece é que o marketing é uma das poucas áreas, ou uma das áreas da empresa, que ele pode ser holístico, né? Quando a gente fala holístico, significa que se ela interage com toda a empresa, ela consegue levar ideias e informações para a melhoria de todas as áreas da empresa, justamente porque ela tem esse olho no marketing. Vou falar ainda mais uma coisa, porque eu sei que vocês são boas nisso também. Quando a gente fala de experiência do cliente, né, a gente hoje não tem, na maioria das empresas, uma área de experiência do cliente, que é essa que escuta o cliente, que entende qual é a vivência que o cliente quer ter com a sua marca. Quem herda isso, então, é o departamento de marketing, justamente porque o marketing tem ferramentas que nos aproximam do cliente final, né? Vou falar, tem uma coisa que funciona, ó, dica, que eu sei que vocês já devem saber, mas uma coisa que funciona, e foi uma mudança que a gente teve isso no começo dos anos 2000, foi, por exemplo, o uso dos consumidores das redes digitais para fazer reclamação. Eu lembro que a gente começou, ninguém reclamava na internet, já tinha lá, recebia lá um Reclame Aqui. Tá, mas aí veio o Reclame Aqui e a gente começou a ter nas empresas o departamento do Reclame Aqui. É assim, ó, tem o saque e tem o departamento do Reclame Aqui. No saque, sei lá quanto tempo, tem um SLA, sei lá, 3. Você tem 3 tempinhos para atender o cliente. No Reclame Aqui, você tem meio. Imediatamente. On time. Porque isso impactava nas vendas. E outra coisa interessante, né, que tu falou sobre esse negócio de mudança de reclamação. Eu também percebo que, assim, a gente vem de uma mudança de comportamento de que antes, para você reclamar, sim, era muito difícil. Aí a gente entrou numa era de que, vou reclamar, porque é meu direito, e aí a gente entra nessa de aonde que eu reclamo, entrou o Reclame Aqui, e aí atualmente as redes sociais é o grande saque ali, né? Então eu vou expor mesmo a marca, vou reclamar em todas as redes sociais que eu tiver conta, eu vou marcar essa empresa, essa marca, para enfim, impactar ela negativamente o máximo que eu puder, né? Você entende que isso também pode afetar o marketing da empresa e, enfim, quais são as reações que podem ter internamente? Olha, são muitas, né? Se você tem uma empresa preparada, você consegue rapidamente e direcionada para o cliente, eu acho que você consegue ter resultados ótimos de reclamação, você pode até transformar o cliente que está insatisfeito no seu cliente mais fiel, mas você tem que estar preparado para isso. Eu vou usar um exemplo, porque ele é muito recente, que é o exemplo das vinícolas do Sul. Sim. Eu vivi muito de perto a Lava Jato, porque eu tinha pessoas muito próximas que trabalhavam nas empresas que estavam envolvidas, não tinham responsabilidade, mas trabalhavam, né? Sim. Eram colaboradoras dessas empresas. E eu lembro, para mim, eu tenho um sentimento muito forte do quão longo foi esse impacto
no consumo dessas marcas. Mas eu tô bem, vou falar, admirada com a repercussão agora das vinícolas, acho que também porque ele lidava com vidas e etc, né, diferente de você dar, uma coisa é você lidar com o dinheiro, que obviamente impacta vidas, mas você não tem o exemplo direto, assim, como você tem no caso das vinícolas, e assim, e dia após dia a gente está vendo as marcas retiradas das gôndolas. Dava para ter um resultado diferente? Eu, particularmente, acho que sim, se as empresas rapidamente tivessem tomado para elas o problema e resolvido. Então, pode ser que elas tivessem um resultado diferente. Mas não, elas, enfim, não tomaram para elas o problema, né? Não falaram assim, me dá aqui, quanto que tem que pagar? Como é que resolve? Né? Sim, não sei se o problema é meu, não sei se o problema é meu, mas eu preciso resolver. E quando eu falo isso, eu até falo embasada numa estatística do próprio Reclame Aqui, que ele fala que, eu não lembro se essa estatística é de um pouquinho antes da pandemia, mas eu acho que ela ainda é válida, mas que só 2% dos clientes que reclamam sabem que estão sendo sacanas com a marca. 98%, mesmo que eles estejam errados e a marca não, eles acreditam que eles têm razão. Só que aí eles vão contar para os amigos a versão deles. E você vai impactando as pessoas, né, em cadeia com a sua versão, que você tem fiel certeza de que você está certo, mesmo que você não esteja. Isso me leva a uma máxima que eu gosto muito, que eu falo assim, que nos tempos de hoje, com as redes digitais, você não tem muito como... Não adianta você querer ser justo com a sua marca. Ai, mas isso é injusto, a culpa não é minha. Você tem a chance de ser bom primeiro. Primeiro resolve. E depois você vê como que você mostra, faz a justiça, então, com você mesmo. Veja, tudo isso é muito complexo, principalmente quando você é empreendedor. É difícil você se colocar à frente, você, né, ir de peito aberto, porque muitas vezes isso tem um impacto financeiro que você não consegue suportar. Mas eu acho que todas essas possibilidades de primeiro resolve o que está acontecendo na internet, né, na propagação da mídia, e para depois, faz uma análise, se você conseguir estancar, é o ideal, antes de você se justificar, né? Então, de novo, a gente fala do poder do consumidor. Não tem, mais uma vez, eu sou empreendedora, eu sei o quanto, eu não consigo me colocar no lugar dos empreendedores que passam por esses problemas, mas se é possível, primeiro atenda o cliente, depois pense em como você vai resolver, né? Porque se você resolve o problema do cliente, ele muitas vezes, isso é estatístico, ele se torna fiel, do reclamante ao fiel. Eu sempre falo que no NPS eu prefiro os detratores do que os neutros. Sim. Mas eles são melhores mesmo. Até para você reverter, essa também é uma máxima que a gente considera, né? Quando a gente está tratando de produto, porque... na verdade, acho que no fundo, fica tudo meio atrelado à emoção, né? Então, o detrator, ele tem... Tanto que no exemplo que você trouxe... Ele tá te dando informação concreta, né? Ele propaga aquilo que ele tá sentindo. E aí, por isso também que eu acho que é mais fácil não, né? Mas existe ali um caminho de você usar para transformar essa pessoa de um detrator para um promotor, porque o neutro é neutro, né? Não tem nada ali. A gente não sabe, tem pouca informação sobre ele. Exato. Pouquíssima informação. A gente tá falando bastante, assim, de reclamação, de como os meios digitais potencializaram isso. Como que tu enxerga que a gente consegue potencializar o oposto? Das marcas usarem o digital para conseguir propiciar experiências boas e ter um reconhecimento bom com os clientes. Tem várias formas da gente usar as redes para vender, ou mesmo o ponto de venda, né? E vou até explicar porque até mesmo o ponto de venda, porque a gente já sabe hoje que muitos consumidores, eles vão ao ponto de venda para ver o produto, para mexer no produto, mas eles compram online, na internet. É mais barato, vou entregar na minha casa e é isso aí. Quem nunca, né? Quem nunca? Foi lá no lugar, mexeu... Só deu uma fuçada, não vou decidir. Eu vou lá em casa pesquisar e compro online. Agora, veja que é um casamento necessário, né, esse híbrido do digital com o físico. E aí, tem uma outra questão aqui,
que eu quero desse cliente? Porque tem uma regra que eu adoro, que ela chama 95-5, que ela fala, e em tempos de crise ela muda, ela vira 97-3, enfim, mas que ela fala que de todo o mercado comprador, 95% dele não estão prontos para comprar de você, e 5% sim. E muitas vezes as marcas conversam com 100% do mercado como se ele tivesse com carteira na mão, cartão aqui, ó. Todo mundo vai comprar de mim. Só tem que saber que eu existo. Só tem que saber que eu existo. E isso, pra quem não está pronto para comprar, é muito chato. Porque as pessoas, elas não vão pra internet para ver o outro. Elas vão para se favorecer do que é bom para elas. E cada um sabe o que vai buscar na internet aqui. Tanto é que cada rede aqui, se a gente abrir o Instagram da Bru, o meu, e o da outra Bru, a gente vai ver coisas absolutamente diferentes. Porque eles se baseiam no que é no nosso comportamento de uso e, enfim, nas nossas preferências. Então, não adianta eu ter nas minhas redes só oferta, nem só relacionamento. Então, a gente até chama isso de inbound, e que a Bru é boa nisso. Como é que acontece o inbound? Eu atraio o cliente e eu nutro ele com conteúdo que faça sentido para ele, não para mim, como se ao longo desse tempo de nutrição de conteúdo eu fosse preparando a nossa relação para que ele aceite deixar de escutar falar dele para que eu possa falar de mim. É como se eu preparasse o momento da aprovação dele. E aí, num determinado momento, eu viro e falo assim, olha, agora que a gente já se relaciona, deixa eu te contar a minha oferta. Olha como é bom isso aqui. Olha, você pode usar também. E é claro que nesse meu conteúdo de nutrição, eu vou falando para ele de aspectos que são importantes para ele, mas que eu posso ofertar lá na frente. Quando eu ofertar, vai falar, olha, tudo que a Fernanda me falou ao longo do tempo, ela oferece, eu posso comprar dela. Então, e aí, veja, atraio, nutro e oferto, né? Atraio, nutro e oferto. O que vai acontecendo? As pessoas, conforme eu vou nutrindo, então eu chamo a atenção para que elas me sigam, aí eu vou conversando com elas para que elas achem que eu sou muito legal, que eu sou uma pessoa que interessa, que o meu perfil, o perfil da minha marca é um perfil que vale a pena ser seguido, porque conforme ela curte, eu apareço mais vezes para ela. Se ela não curte, o algoritmo me joga de lado, porque tem muito conteúdo para eu ver. Eu não preciso só mostrar, né? As pessoas não precisam ver só o meu conteúdo. Então, é importante que elas se relacionem com esse conteúdo, por isso que tem a ver com elas, para então eu poder, na hora da minha oferta, eu ter pessoas que queiram comprar de mim. Isso faz sentido para vocês? Faz, sim. Eu fico com muita curiosidade de como é para quem está começando assim do zero. Porque a internet, ainda que tenha os algoritmos e tudo mais, existe muito também uma questão de construir credibilidade, de tu construir um público. E hoje tem muita gente na internet, tem muita coisa sendo ofertada. E aí eu não sei se existe algum tipo de dica, receita que tu possa dar para quem é pequenininho e quer também começar a se beneficiar da internet, né, do digital. Quando a gente precisa de um empurrãozinho a mais, a gente tem os anúncios que a gente pode usar. E o que o anúncio faz? O anúncio é um robozinho da ferramenta lá da rede que a gente está usando, que vai pegar aquele conteúdo que eu oferecer para a rede, vai falar assim, eu falo, olha, pega esse conteúdo aqui e leva para pessoas que tenham esse perfil, que sejam, exemplo, pega esse produto aqui que é para bebês e mostra para mim, para pessoas que têm interesse em produtos infantis, que sejam mulheres de X a X anos e que estejam consumindo esse tipo de conteúdo, que morem na região A, que mostrem, que indicaram de alguma forma que tem a renda X, sei lá. E aí eu monto esse perfil e aí o robozinho do anúncio vai lá e fala assim, ó, a Bruna tem esse perfil lá, porque ela por causa da Luna, essa Bruna Amâncio. E aí o robozinho vai lá e põe lá o meu anúncio, né, a informação, aquele meu conteúdo, lá na página da Bruna. Ela e a se Bruna interessa vai por ver. isso. Se o meu conteúdo conversar com a Bruna, ela se interessa por isso. Mas se o meu conteúdo não interessar para a Bruna,
talvez ela até veja e eu pague o valor, porque eu pague o valor dessa visualização dela, mas não significa que ela vai se interessar por mim. Então, anúncio é sempre um conjunto de saber quem eu quero que veja, com o conteúdo certo para que ela se interesse, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só colocar dinheiro lá no Instagram e vai dar tudo certo. Uhum. Esse é um erro comum. Esse é um erro comum. Agora, dá para fazer isso organicamente? Dá. Uma das coisas que eu gosto de apresentar, uma das opções que eu gosto de apresentar para quem é pequeno empreendedor, é observar sua própria rede, né? E pensar assim, olha, será que a minha imagem pessoal, como uma pessoa que é especialista nisso aqui que eu estou vendendo, ela pode me apoiar a construir a imagem da minha marca? Porque, por exemplo, a Fernanda Nascimento, muita gente conhecia, mas a Stratilab ninguém. Então eu usei a imagem da Fernanda Nascimento para apresentar para as pessoas a Stratilab. E aí eu empresto com isso também a credibilidade da minha imagem para marca. Imagem da usa minha como uma empresa, alavanca. como uma alavanca. Isso é muito comum em pequenos empreendedores. Claro que a gente tem que construir de um jeito que um dia, se você quiser ser grande, você possa desassociar. Isso dá trabalho, desassociar dá trabalho. Mas quando eu apresento, eu com o poder da minha rede, eu posso apresentar para as pessoas. Oi, Bru, tudo bem? Eu tenho a Stratilab, queria te apresentar. Oi, Bru, tudo bem? Você quer conhecer? Eu queria te mostrar a Stratilab. Eu posso fazer isso organicamente, não sou um robozinho, mas eu posso, né, passo a passo, ir lá apresentando a minha marca, ou até mesmo conversando da mesma forma, atração, nutrição e oferta, com as pessoas que estão na minha rede para que elas possam futuramente ser clientes da Stratilab. Isso também é possível. E eu gosto muito dessa estratégia. Muito legal. Bom, então, só para eu entender, porque, até resumindo a estratégia, eu posso usar como um planejamento, como uma ação para minha empresa. É fazer essa atração, essa nutrição e a oferta. Eu posso usar como reforço para impulsionar os anúncios. E outra ferramenta também que eu posso usar é a minha própria imagem para reforçar essa marca, se eu quiser associar essas duas coisas, né? Se eu quiser criar uma marca apartada, eu posso usar a minha própria marca pessoal ou, enfim, o meu conhecimento como pessoa para impulsionar essa empresa, essa marca, enfim, que eu quero construir. É isso? Exatamente, fez um excelente resumo. Agora eu vou fazer uma pontuação aqui. Quando eu tenho nas redes sociais uma página de empresa, que eu vou lá e falo assim, sou uma empresa, o engajamento com o algoritmo é um. Quando eu falo, eu sou uma pessoa, é outra coisa. O algoritmo é muito melhor comigo. Por isso olha a dica. Por isso que é bom você associar as duas coisas, então. Mas um erro que muitos empreendedores cometem é criar uma página de pessoa física para a sua empresa, para usar essa vantagem. Jogo. E isso não funciona. Não funciona. Não é bom. Porque as pessoas sabem o que é o quê. E aí, quando você faz essa associação, você parece uma empresa pouco profissional. E se faz o contrário, a gente vê bastante também, né? Pessoas que criam perfil de empresa, mas na verdade é a pessoa, assim, ela também nem oferta muito serviço. E aí quando tu vai ver, ela tem alguma coisa completamente aleatória que ela faz. E aí ela não usa, na verdade não faz muito sentido, porque, primeiro, ela não vai ter o engajamento orgânico, né? Ela não vai ter a visibilidade orgânica que a rede pode dar. Não vai aproveitar o que a página de empresa dá, que é a possibilidade de impulsionamento, né? Então, enfim, não vai usar para muita coisa. Agora, sabe para que funciona bem essa página de empresa quando é uma pessoa? Quando eu sou um profissional autônomo, quando eu sou minha própria empresa, né? Eu sou o produto que eu quero promover. Então, aí sim, então, consultores, advogados, por exemplo, esteticista, fisioterapeuta, todos esses profissionais que trabalham em carreira autônoma, eles podem usar a página da empresa para eles mesmos, porque eles são o produto, como você disse, né? Muito bom, muito bom. E aí, quais são os erros que você mais... Além desses, né? Além desse clássico, mas assim,
nesse teu acesso, nesse teu trabalho do dia a dia, tu vê erros mais comuns que as pessoas costumam fazer quando o assunto é marketing, enfim, se vender, planejamento, enfim, nesse universo? Vejo. O primeiro erro, o mais comum, é não planejar. Só sai fazendo. Sai fazendo. Acorda e fala assim, o que eu vou postar hoje? Ai, meu Deus. É importante isso. É porque a gente ouve muita gente, assim, né? É o que tu falou, o mercado tá repleto de gente falando de marketing, enfim, de mil coisas. Porque esse é um assunto muito em alta, principalmente depois da pandemia, né? Eu acho que esse assunto veio muito para você usar o digital. O pessoal fala muito sobre liberdade geográfica, né? Então, não é mais só liberdade financeira, é liberdade geográfica também. Nômade digital. Nômade digital. É muito bom, né? É tudo isso. Mas aí, tu acaba ouvindo mais do mesmo, né? Todo mundo repete a mesma coisa dessa profissão. E aí, tu chega uma hora que tu fala assim, não é possível, né? Será que é só isso? Mas não é só, né? Dá trabalho. Porque dá muito. É isso, ninguém faz efetivamente. Dá tanto trabalho que tem profissional que pensa só nisso, né? As pessoas têm a capacidade de simplificar. Não. É só isso? Então tá, eu vou acordar e vou fazer aqui vou minha postar. postagem. Bom dia. Bom dia, que é a postagem. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque, assim, às vezes eu vejo, assim, as pessoas têm uns paradigmas, né? Que falam assim, precisamos postar no Instagram X vezes por dia para o algoritmo te reconhecer. Conta. As pessoas, essas receitas existem mesmo? Até existem, mas as pessoas, a gente não pode esquecer que, assim, a gente sempre vai ter dois clientes, o algoritmo e o consumidor. Olha. Então não adianta só eu querer agradar o algoritmo, né? Então, bom dia, boa tarde, agora boa noite. Meu café da manhã. Bem-vindo janeiro, bem-vindo fevereiro. É isso. Venha cheio de luz. E datas. Datas. Feliz dia do... Dia da Mulher. Então, 3 mulheres. Dia da mulher ainda vai lá, porque é uma data internacional, mas você sabe, o dia do, sei lá, do regador. Do regador. Do regador. É tipo uns dias eu tava tentando não aleatórios, falar né? de profissão, gente, porque eu não quero ser indelicada com nenhuma, mas assim... Mas o regador, eu disse, meu exemplo era do regador mesmo, do item. Eu entendi, eu adorei o seu exemplo. Mas é mesmo assim, e assim, não por causa da relevância ou não da profissão, mas porque às vezes, assim, olha, não tem nada a ver com o meu trabalho, com o meu cliente final, mas eu não vou falar feliz mas dia. eu vou postar. Exato, as pessoas não fazem essa correlação, né? Será que essa profissão se comunica com com o que eu estou oferecendo, né? Com a minha venda efetiva aqui? É o conteúdo também, né? As pessoas esquecem disso. Sim, que exatamente. É o que faz sentido, que eu olho e falo assim, caramba, eu tenho que nutrir. Acendeu uma luz aqui, né? Que legal, isso aqui é legal, eu vou curtir isso aqui, vou seguir essa página. E aí eu acho muito melhor você fazer menos conteúdo, né? Menos peças de conteúdo, mas com mais profundidade, com razão, né? De ser, do que você fazer volume. Às vezes eu vejo um pessoal falando assim, outro dia eu li um negócio que precisava de, sei lá, 20 postagens por dia, me deu uma preguiça. Eu falei, meu Deus, quem tem 20 postagens por dia, onde acha assunto? Né? Porque eu não consigo, às vezes eu não consigo assunto. Eu faço 2 postagens por semana e eu não consigo achar assunto para tanto às vezes. Por quê? Porque eu quero fazer um conteúdo bom, que faça sentido para o meu cliente e que para ele valha a pena se relacionar comigo. Tem uma outra coisa que eu acho que que a gente precisa entender, que qual é o seu tipo de negócio? Que, por exemplo, se eu conquistar 10 clientes novos por mês na StratLab, eu vou chorar. De felicidade ou de tristeza? De tristeza, porque isso vai me dar muita dor de cabeça, porque eu não tenho como aumentar tanto o número de clientes que eu atendo num mês. Então, para que eu preciso de 100 leads por mês? Lead é quando você recebe uma intenção de compra. Mas por que eu preciso de 100 pessoas falando, oi, Fernanda, quero comprar de você? Se eu só dou conta de uma por mês, a mais. Ou 2 por mês, no máximo 3.
Então, essa é uma relação que as pessoas realmente não fazem, né? E nenhum negócio, na verdade, não é. Na Quanto verdade, mais, melhor. Desde o pequeno, do autônomo, do eu empreendedor ou do pequeno empresário, né, e tudo mais, todo mundo fala muito de quantidade. Então, eu quero fazer um marketing pra eu conseguir leads. Pra escalar. Eu quero Eu muita adoro gente. quando as pessoas falam que querem escalar. E no final, elas não pensam nessa relação que é, assim, essência do negócio. Como é que tu vai receber 100, mas tu não vai conseguir atender? Que vantagem. E não é que eu não queira, eu gostaria de ter 10 clientes a mais por mês, mas eu não consigo, com o tipo de profissional que a gente tem e que a gente tem que recrutar, treinar, preparar durante um tempo para ele estar bom, perfeito, assim, para que eu possa ter qualidade na entrega. Se eu coloco muitos clientes novos, eu perco a qualidade da entrega, então eu vou impactar os novos e os antigos. Então aí eu ainda faço meu negócio perder qualidade, né? Mas se eu tenho, por exemplo, eu vendo um serviço lá, um software, abaixa aqui o aplicativo e tá lá, tanto faz quantas pessoas vão baixar o aplicativo, se o meu servidor der conta e tudo mais, aí eu posso ter muitos leads, eu posso investir mais dinheiro em anúncio, eu posso ter maior quantidade de posts, enfim. Essa é uma relação também que eu vejo que as pessoas erram. E eu sei que eu já falei daqui, mas assim, conteúdo errado, eu acho que é o que eu mais vejo. Pessoas que querem bombar, que não entendem a relação de o quanto tem que ter de likes para eu vender. Então, às vezes as pessoas viram para mim e falam assim, nossa, fulano teve 1000 likes. Eu falo, mas vendeu quanto com 1000 likes? Até hoje tem muito essa relação, né? Tanto de likes quanto de seguidor, seja na rede que for, né? O pessoal não entende, ou ainda a gente tá nesse processo de entendimento de que uma coisa não tem relação com a outra efetivamente, né? E até o tipo de rede, né? A gente tem muitas opções. Justo. E o perfil muda muito de uma rede para outra. E às vezes as pessoas saem atacando tudo. Ou replicando, né? Eu vou fazer o conteúdo aqui e vou e é só igual. repostar. Copiar, E copia e cola. Isso, e não é assim. E não porque faz cada... adequação, né? Isso. Porque tem adequação de linguagem, tem adequação. E às vezes, por exemplo, eu tenho uma marca que ela vende, vou dar um exemplo, olha, eu vendo velas artesanais. Eu posso vender direto para o consumidor final, aí a minha ferramenta é Instagram e Facebook, né? As minhas ferramentas são principais, mas eu posso vender também para distribuidores. E aí eu posso ir para um Twitter, eu posso ir para um LinkedIn. Só que veja, o apelo que eu vou usar para fazer com que as pessoas se interessem por mim no Facebook e no Instagram, sendo consumidores finais, é e nas redes mais profissionais, né, conversando com os distribuidores, Sim. que querem o quê? Querem comprar bem coisas que vendam, que deem rentabilidade, etc. A minha relação é outra. E aí eu pego o mesmo conteúdo e misturo tudo. E faço tudo em tudo. E aí também, obviamente, eu não converso com ninguém. Sempre tem que lembrar que, o que eu já falei aqui, o algoritmo ele fica observando o seu comportamento. Se você dá like, aquele conteúdo vai passar de novo para você. Se você deixa de dar like, aquele conteúdo vai sumir da sua rede. Então imagina que eu faço um conteúdo, por exemplo, primeiro para a mãe, depois para o filho. Primeiro para a mãe, depois para o filho. Primeiro para a mãe, depois para o filho. Vai ficar sambando ali. Fica Entre uma coisa e outra. ninguém. Uma corda bamba. E eu vou perder seguidor. Agora, voltando para a vaidade dos números impressionantes, ai, quantos seguidores, quantos likes, eu acho assim, quando a gente trabalha no universo digital, mesmo quando a gente tem uma rede pequena para conversar com poucas pessoas, eu acho que exercitar o desapego às métricas de vaidade, ele é um exercício de todo dia. É muito difícil, por exemplo, eu faço um post, ele tem uma repercussão boa, me dá uma alegria isso, mexe com a minha vaidade totalmente. Eu agradeço a Deus todos os dias que quando eu tinha 20 anos não tinha essas coisas. Imagina. Porque eu seria uma perdida, eu acho que eu ia ficar o dia inteiro olhando, sabe? Então, é trabalhoso, mas é necessário. Porque não significa venda, definitivamente. E a gente conhece vários influenciadores que têm números expressivos e não conseguem vender 20 camisetas. Justo. Bom, então a gente, caminhando o nosso assunto aqui, vamos para assunto treinamento, que é uma coisa que você faz bastante. Então, eu queria que você contasse pra gente quais são os treinamentos que você mais aplica atualmente. Bom, o que eu mais aplico é marketing estratégico.
como começar. E vou já de novo só pontuar. Primeira coisa, conheça o seu cliente, identifique o que ele quer, para você poder definir qual é a linha de conteúdo, a linha editorial que você vai usar para escrever, qual é a rede em que você vai postar, né? E também, eu acho até frequência, porque, por exemplo, se eu trabalho com um público mais profissional, eu vou falar com ele durante a semana. Se eu falo com um público que é mais da balada, eu vou falar com ele também no fim de semana, mais à noite, que é quando as pessoas estão pensando em balada, enfim. Óbvio que tem ferramentas que também me mostram qual é o melhor horário e tal. Mas, então, isso tudo ele é muito importante, ele parte do conhecimento da persona. Depois a gente desdobra, né? Mas quando a gente fala de estratégia, sempre vai gerar ao redor de quem vai consumir. Tem que ter muita adequação. Muito bem. E nesses treinamentos que você dá sobre marketing estratégico, quais são os conteúdos que as pessoas mais pedem ou esperam adquirir? Porque, né, tem esse ponto de expectativa versus realidade, né? Quando a gente constrói um treinamento, é óbvio que a gente faz todo esse racional, mas também tem muito do que as pessoas estão buscando, né? O que elas querem aprender, que elas vão atrás desse treinamento, o que elas têm pedido, assim, o que elas esperam aprender com esses treinamentos sobre marketing estratégico. Real oficial. Real oficial. As pessoas mais querem descobrir qual é a fórmula mágica. Não existe. Aquilo assim, olha, mas o que eu vou fazer que vai estourar? Que eu quero só copiar e colar aqui. Fê, a gente vê muito aquilo assim, calendário, pacote do influencer, né? Tantos posts e não sei o quê. E eu fico assim, gente, não é possível. Não é Essas possível. coisas funcionam? Pra mim, não. Eu não descobri até hoje. Faz 30 anos que eu trabalho em marketing, 15 com digital e não descobri até hoje a fórmula mágica. Às vezes eu falo assim, Fernanda, não é possível que você ainda não descobriu. Como pode? Que fail, né? Tipo, fail de falha, né? Você loser, você não descobriu. Todo mundo descobriu, ficou milionário na internet, menos você. Vira uma influencer. É complicado. E aí acho que o que as pessoas mais descobrem nos treinamentos e nos cursos, nas aulas, é que óbvio que não tem fórmula mágica, mas que tem que ter um trabalho consistente, tem que ter, você tem que ter pesquisa, você tem que ter métrica, você tem que ter controle. Então é basicamente assim, primeiro, o que você quer das redes, né? É a pergunta que eu faço para todo mundo que chega e fala assim, o que você quer disso aqui, né? Você quer vender, você quer aparecer, você quer fazer sucesso, você quer ser um influenciador, ganhar seguidor. Cada um tem seu objetivo. Enfim, bom, então esse é o passo 1. Depois, para quem, óbvio, né? Enfim, a gente fala assim, então como será que a gente vai criar a estradinha? Então, como é que eu vou chegar em cada um desses resultados que você quer? E aí a gente tem que fazer pontos mensais, eu faço pontos mensais de controle. Por quê? Porque talvez se a gente fizesse semanais, seria bom também, mas enfim, a gente faz até para não ficar tão caro, né? A gente faz pontos mensais de controle para entender se o que a gente projetou tá dando resultado, porque também o digital, ele é ótimo para você corrigir rota. Porque tudo é muito rápido. Por isso que é importante o desapego também, né? Que tu falou antes. E aí, assim, a gente vai seguir. Então, isso que as pessoas percebem, que você precisa ter uma estratégia, uma estrutura, precisa controlar, precisa ficar em cima, precisa pensar junto. É um trabalho de pensamento, é um trabalho técnico, né? Então, acho que essa é uma surpresa para as pessoas. Mas, aos poucos, eu acho assim, principalmente depois da pandemia, eu vejo muito que antes da pandemia ou durante a pandemia as pessoas vinham assim, eu vou arrebentar agora com o digital. E falam, veja bem. As pessoas veem, não é bem assim. Não é tão fácil assim. E eu hoje recebo pessoas mais realistas. Quando eu chego e falo assim, olha, antes de 3 meses não vai ter resultado. Tudo bem? Não, nem estou esperando o resultado antes de 6. Aí eu falo, nossa. O que aconteceu? Que bom! Porque as pessoas jogaram dinheiro fora.
né? Isso acontece porque as pessoas já tentaram. Hoje eu recebi uma cliente, ela falou pra mim, estou há 2 anos tentando chegar no resultado, tô ótima, tô feliz, o conteúdo é maravilhoso, tenho muitos likes, mas não vendi nesses 2 anos. Nossa! Aí eu falei, então vamos começar desconstruindo. Então já entendemos que like não vende, e por aí foi a conversa. Nossa, Muito bom. Muito bom. E aí, bom, sobre treinamento, assim, eu queria que tu compartilhasse com a gente quais são os sabores e dissabores sobre compartilhar conhecimento. Porque, assim, tu tem muita experiência de prática, né? E tu faz, de fato, essa troca, né? Tu aprende aqui na prática com teus clientes e aí tu compartilha esses aprendizados. Mas a gente sabe que tem muitos aprendizados para quem está nesse papel, né? Fazendo. Então, assim, o que tu considera que é um grande... o que você mais gosta e o que você não gosta tanto assim, que você acha que podia ser diferente? Também real e oficial, acho que o que eu mais gosto é de ver a cara de surpresa do aluno, sabe? Assim, tipo, acendeu uma luz aqui na minha cabeça. Eu acho que porque é tão acessível, né? Todo mundo tem acesso. E tu acha assim, eu também consigo fazer isso. Aí a pessoa vai lá tentar sozinha. Ai, não é tão fácil assim. Tu deve ter vários momentos eureka nos teus treinamentos com o pessoal. Super, é verdade, Bru. Então, eu acho que isso é muito gratificante, sabe? Porque tem isso, né? Quem ensina, aprende muito. E eu acho que uma outra coisa que é bem legal das aulas é que, como eu tenho o privilégio de dar aula para profissionais, a experiência deles sempre vai enriquecer a minha próxima aula. Muito legal. Isso é muito bom, porque assim, os meus cases, dependendo da aula que eu tô dando, os meus cases, eles são sempre, são sempre representações de alguma coisa que um dos alunos trouxe. Agora, eu acho que o dissabor, eu não tenho muitos dissabores, para ser bem sincera com vocês, assim, mas acho que o dissabor é você ter um aluno que foi por obrigação. Então, por exemplo, na pandemia, eu acho que eram as telas fechadas. Elas eram muito frustrantes, né? Assim, tipo, você tá falando para um monte de gente que estava apagado. E aí parecia, não tem interação, não tem troca. E eu acho que isso foi o que mais me frustrou. Então a gente entende aluno que vem com sono, aluno que vem cansado, mas o não aluno, você sabe que ele tá lá, mas você não tem certeza, eu acho que é a maior frustração. Porque como são profissionais que escolhem estar nas minhas aulas, a maioria deles vem querendo trocar, querendo saber, né? Então eu acho que isso é o mais gostoso. A gente tem um quadro, eu queria até propor a gente dar uma ajustada também, porque eu acho que tu dar dicas para as pessoas vai ser muito legal. Sim. Então o quadro hoje é 5 dicas. 5 dicas? 5 dicas para quem quer se beneficiar do marketing e ainda tá meio perdido. Eu sei que tu foi dando várias dicas, mas se tu pudesse, assim, o top 5, né, o top 5, quais seriam essas dicas? Bom, tem 2 que não dá para deixar de lado. Primeiro, tenha um plano. Para aí, constrói esse plano. Senta, escreve, põe post-it na parede, mas tenha um plano para você poder seguir. E esse plano, ele tem que ser... você pode ter um plano macro e você vai ter que destrinchar ele em táticas, né? Ok, como é que eu vou chegar? Isso aqui, então eu preciso ter tática e preciso ter esse planejamento mês a mês para poder controlar. Segundo, conheça a sua persona. Não adianta, sem conhecer, a gente está falando sempre para pessoas, quem compra são pessoas. Quando a gente fala de investimento em tecnologia, a gente está falando que a tecnologia está facilitando a nossa aproximação das pessoas. Então, é sobre gente. Não tem, pode ter quanto robô for, mas é sobre gente. Acho que a terceira dica é use tecnologia. Tem tecnologia mais barata, tem tecnologia mais cara, mas não deixe de usar tecnologia porque isso é produtividade. Às vezes parece que é caro, mas você vai ver que ao longo do tempo isso vai favorecer muito o trabalho. Outra dica é exatamente essa que eu acabei de falar sobre o caro e o barato. Cuidado com o barato, porque o barato pode estragar o resultado do seu plano completo. E, portanto, vem a quinta, né? Use profissionais. Qualidade. Procure por profissionais também, porque o profissional... Não tô falando, ai, Fernanda, mas assim, olha, eu não tenho dinheiro para um profissional bom.
Então faz um curso, assiste tutorial nas redes. Faz permuta. Nossa, eu faço tanta permuta até hoje. Eu tenho 9 anos de Stratilab e eu tô fazendo permuta. Agora, por exemplo, em digital, eu escuto muito assim, não... Sabe meu sobrinho? Meu sobrinho tá fazendo publicidade. Então, a sua comunicação e a marca da sua empresa vão estar vulneráveis. Porque, não tô falando que ele é... Às vezes, eu sempre falo assim, olha, que tem muito profissional de marketing, muito, e eu recebo todos os dias clientes que falam assim, Fernanda, não deu certo com esse cara. Às vezes vem tão frustrado que quer até falar mal, e eu falo, pera. Eu acho que essa pessoa nem sabe que ela é ruim. Porque pra ela, dentro do que ela tem de acesso, repertório, ela é ótima. Então, assim, primeiro que a gente não vai considerar que ele foi maldoso nessa ruindade dele, né? Então, mas é isso. Então, às vezes os profissionais, eles têm profissionais mais preparados com mais experiência e menos preparados com menos experiência. Então, você também tem que identificar qual é o nível de maturidade da estratégia que você quer implementar para os resultados que você precisa atingir. Prezar pela qualidade e fazer trocas inteligentes, né? Porque a permuta por exemplo, não precisa ser permuta, pior permuta, né? Você pode escolher ali qual é a permuta que você quer, você pode fazer escolhas inteligentes e de qualidade. Se você for fazer um curso, fazer um bom curso, né? Não precisa sair fazendo tudo, acho que o resumo dessas planeja. Se planeja. Isso, faça escolhas inteligentes. Tá tudo amarrado. Né? Olha, muito bom. Com certeza. Muito bom mesmo. Muito bem. Então tá, acho que a gente encerra então, Fê, foi muito bom conversar contigo, que foi baita aula! Imagina, Uma super aula. Adorei, Bruce, que vocês me convidaram. que bom que tá A vindo com a gente também adorou, muito bom o papo, a gente espera que você tenha gostado e a gente te vê no próximo episódio. Isso mesmo, até mais. Tchau. E aí, você curtiu esse episódio? Então curte, compartilha. E lembra que aqui na descrição tem um link que vai te dar 15% de desconto em qualquer MBA da Galícia. Além disso, você também pode conferir o MBA consultivo, que é uma baita oportunidade para que você possa trocar esse desafio que você está vivendo, eu tenho certeza na tua realidade, com os professores do MBA. Eu te espero, viu? Vem!